Gravando. Boa tarde a todos. Estamos de volta com mais uma leitura da nossa série Ler Consciência. E a gente vai continuar o último livro que a gente estava discutindo, O Evolução da Beleza, do Richard Prum. E a gente estava... Muita coisa aconteceu entre o último capítulo. A gente tinha planejado de discutir a cada 2 semanas, mas vida acontece também. Muitas coisas aconteceram tanto para o George quanto para mim. Uhum. E no caminho, mas a gente espera retomar aí a discussão para esse livro. Espero que no final a gente tenha uma surpresa aí para vocês. Sim. Ah, o último capítulo que a gente discutiu no último vídeo era o capítulo sobre a coevolução anatômica da genitália de patos. E esses dois capítulos que a gente vai discutir agora, eu acho que são os últimos, que são os exemplos bem claros de principalmente evolução por evolução, seleção sexual por escolha da fêmea em pássaros. A partir daí ele vai para humanos, né? Uhum. A gente vai discutir dois capítulos hoje, um que se chama Beauty from the Beast e o outro que se chama Bromance Before Romance. Beauty from the Beast, beleza da besta, fala principalmente desse grupo de pássaros que em inglês chama bowerbirds. Eu e o George estávamos procurando um nome em português para traduzir isso, mas a primeira coisa que a gente achou, a coisa mais coerente que a gente achou foi pássaros jardineiros, né? E porque, de forma geral, na introdução bem básica do grupo, porque não sei se o pessoal é familiar com esse grupo de aves da região da sudeste da Ásia e Papua Nova Guiné, Austrália. E eles são chamados de bowerbirds ou pássaros jardineiros por um motivo. Os machos, vou compartilhar aqui para vocês verem só uma pesquisa que eu fiz rápida no Google sobre, eu botei bowerbirds, bowers. E se você ver aqui, o que acontece é que os machos fazem essa estrutura chamada de a gente vai chamar de estruturas porque a gente também não achou Boa uma tradução. uma boa tradução para isso, né? Mas eles fazem essas estruturas aqui, ó, e eles Uhum. decoram as estruturas com as diferentes cores, diferentes materiais que estão no ambiente. E Que essa é são uma estrutura, específicas para cada espécie, né? Tipo, essa espécie aí é o azul, mas há outras espécies que usam outras cores, ou outras mistura de frutas, né? cores, ou outras frutas, ou outras E coisas. Ossos, como essa aqui é muito massa, né? bucha. Que ele dá um exemplo que uma das espécies vive perto Uhum. de uma localidade que tem muito fóssil, principalmente de caramujo e tal, e ela usa os fósseis. Mas, de É. forma geral, eles formam as estruturas aqui que chamam de bowers, e esses bowers, eles não são um ninho, né? Eles são uma estrutura de visitação para a fêmea conseguir avaliar o macho, né? Então, por exemplo, essa foto é ótima aqui. Eu imagino que, ó, é de um zoológico, mas tudo bem. Pelo que aparentemente vi aqui, são duas fêmeas, né? Pode ser um macho ainda novo, né? Ainda Também. novo também, né? Mas você vê É. que tem o que acontece geralmente nessas estruturas de Bowers é que o macho, a fêmea visita, ela entra esse corredor do Bower, né, para esse tipo de estrutura, e ela fica assistindo o ritual de exibição dos machos, né? E, e porém existe, como eu falei, existem tipos diferentes de Bowers, né? Você vê que tem umas estruturas bem maiores, algumas têm teto, algumas não têm, algumas são os corredores simples. Ó, aqui tá um bom exemplo. Uma fêmea dentro de um bower e eu acho, imagino que é um macho. É sim, porque ó, ele está exibindo, ó que massa, ele está É, parece ser o macho. exibindo uma das conchas, ó, talvez seja a espécie que eu mencionei. Mas eu quero, antes de a gente entrar mais um pouco, eu quero achar aquela foto bem impressionante do tamanho que esses bowers podem ser, né? Cadê aquela foto da... Eu acho que aqui tem a espécie específica que faz aquilo. Outro exemplo de exibição, a fêmea dentro do bower e o macho por fora se exibindo, enquanto a fêmea, em teoria, está avaliando a exibição do macho e escolhendo o seu parceiro, né? Dá Acho para que o ter uma nome. ideia, por exemplo, essa estrutura aqui é bem grande e às vezes os pássaros até coletam estruturas
de produção humana, né? Aqui, ó, por exemplo, tem uma lata. Eu acho que aqui nesse aqui tem umas tampas, ó. Uma vez sendo Uhum. azul, ou sendo a cor que a fêmea prefere, a escolha do material parece não ser tão importante. Achei um Bauer desses aqui, ó, desse tipo aqui. O nome Valdir, é Maypole. Maple. Maypole. Mas deixa eu só mostrar essa estrutura aqui desse Bauer aqui, né? Dessa Ah, estrutura. pronto, esse daí é chamado Maypole. Maple, que é Ah, basicamente parece uma árvore de Natal, que ela é decorada ao redor. As fêmeas visitam por um lado e ficam circulando enquanto o macho está mas, se exibindo, as aham. fêmeas ficam observando do outro lado. Mas também eu acho que isso é importante a gente destacar, porque óbvio que a gente está vendo a estrutura já pronta, né? Já pronta. Você imagina o trabalho que não dá para, principalmente esses maiores, porque, por exemplo, se você voltar lá aquela imagem, o Esse macho aqui. teve, o macho teve que limpar todo esse terreno. Esse terreno aqui não estava limpo, né? Isso daqui é no meio Uhum. da floresta. Óbvio que ele não ia arranjar um pedaço, eu não sei qual o tamanho disso, porque aqui não tem escala, mas sei lá, vamos colocar 1 metro quadrado, uma coisa do tipo. Acabei de achar aquela foto que eu queria achar para ter uma noção da escala do tamanho. Isso aqui é uma pessoa. Uma pessoa que deve ter 1,75, alguma Ela está coisa. agachada, claro, então deve estar com um metro e pouco, mas olha, isso aqui é um Bauer. Ah. Olha o tamanho e olha o trabalho. Decoração com líquens, né? Olha isso, é impressionante. Tem uma foto que eu acho que vai ser difícil agora de achar, mas tem um pesquisador, eu não lembro agora de onde ele é, eu acho que é da Nova Zelândia, se eu não me engano, que na época que eu estava lendo sobre esse grupo, ele é um dos principais, assim, pesquisadores. Eu não sei nem se ele Uhum. ainda está ativo, né, porque são artigos já antigos, mas ele estudou ou ainda... Esse daqui, ó, tá aqui embaixo ele. Esse Esqueci do cara nome aqui? dele. Da Austrália, tá vendo? Uhum. Esse Borgia. A maioria dos artigos, pelo menos na época, eu estava estudando 90% dos artigos vêm do laboratório dele. Show. Agora que vocês têm uma ideia mais geral do que essas estruturas, como os machos constroem a dinâmica das fêmeas, né? Eles constroem essas estruturas para as fêmeas visitarem. A gente pode começar a discussão, porque esses 3 capítulos, tanto o capítulo das aves, como o capítulo, ou das aves, dos patos, Hum, quanto esse capítulo dos bowerbirds, tanto o próximo capítulo dos tangarais, do comportamento de Lecken, de puleiro, vamos dizer assim, dos tangarais, eu acho que os 3 capítulos, eles têm um tema central, pelo menos para mim, que é a capacidade das fêmeas. É porque eles atingem níveis diferentes, mas é a capacidade das fêmeas, através da escolha das fêmeas, de remodelar o comportamento do macho. Nos patos, você tem uma coevolução anatômica, né? Você tem meio que uma guerra entre sexos, onde os machos tentam forçar e as fêmeas coevoluíram para se defender. hum, Aqui, o que esse capítulo discute majoritariamente é o fato de que a evolução, o que o autor sugere é que a evolução dos Bauer surgiu como uma maneira das fêmeas aumentarem a sua própria autonomia em relação autonomia sexual, de quem vai decidir quem vai ser o pai da prole. uhum, E isso, apesar de que nem a gente sempre escuta, esse livro aqui ele é dos pontos fortes desse livro é que ele é bem detalhado, é ótimo as descrições dos comportamentos, dos Bauers, das exibições. E a gente, claro, não tem tempo de entrar muito, muito nesses detalhes, né? Mas e ele também discute a história acadêmica, assim, proposta para cada fenômeno desse. E basicamente o que ele defende é que o framework é que estava tudo voltado à teoria das good genes, enquanto a parte de preferência das fêmeas por beleza foi basicamente esquecido. Esse é o ponto principal, né? Então, nesse capítulo do, dos bowerbirds, dos pássaros jardineiros, ele defende que a escolha das fêmeas por produção de bowers é um modo que ao mesmo tempo, além de ser atrativo para elas, foi um modo que aumentou a própria autonomia sexual delas, porque elas usam os bowers como proteção contra
coerção dos machos. E o autor chama isso de o que ele chama de remodelamento aestético. Existe uma preferência para um certo traço, que vamos dizer no início começou com alguns poucos machos decorando uma área, até um Bower mais completo, como esse que a gente mostrou. E isso acabou garantindo, além da preferência estética da fêmea, acabou garantindo uma maior proteção para a fêmea mesmo. E uma das coisas que ele defende, para defender essa ideia, é que apesar da família toda se chamar de bowerbirds, tem algumas espécies que, em teoria, são mais basais no gênero, têm um comportamento mais ancestral, que fazem bowers, só que eles não são tão complexos como a maioria das outras espécies. E a justificativa para isso que o autor defende é o fato de que, por exemplo, nessas espécies que têm um bower não tão complexo, que é tudo muito aberto, os machos são mais agressivos em relação às fêmeas. Então, as fêmeas assistem de longe dessa espécie, e aí elas escolheram ou não, se escolheram um macho, elas vão se aproximar, mas se elas chegarem muito perto, aquele macho vai acabar forçando copulação com ela, né? Tentando forçar. Enquanto nas espécies que fazem esses bowers lá complexos, a fêmea entra e ela está, de certa forma, protegida por aquela estrutura, né? Ela consegue observar o ritual do macho, que nem a gente estava discutindo. Se você der uma olhada nessa espécie, os machos são bem bonitos, então vai além da construção da estrutura, eles fazem a exibição também. Então, as fêmeas conseguem exibir ou avaliar a exibição dos machos de forma segura dentro de uma estrutura dessa. E nesse sentido, assim, um dos exemplos interessantes que ele deu foi que, para ainda reforçar essa ideia de que os bowers evoluíram como uma maneira de evitar ou aumentar a autonomia das fêmeas contra a coerção dos machos, é que em algumas espécies que fazem essas estruturas são tipo um corredor só, né, sem teto, só o corredor. Alguns pesquisadores, talvez o cara que você estava falando, Jorge, eles removeram um dos lados do bower, né? Que é uma sacanagem com o macho, que dão trabalhando no de fazer. Eles removeram e a fêmea se virou, né? Ela virou a parte traseira para a área que ainda continha a parede. Porque ela se sentia protegida, a parte traseira, que é onde o macho tende a montar nela. E tem o outro... esse exemplo é um ponto bem forte, assim, né? Porque aqui sugere que as fêmeas estão usando as estruturas que os machos formam como uma forma de proteção contra a coerção dos machos. E pelo menos na minha visão, ainda é muito lamentável que, quer queira ou que não, seja um grupo para o quão interessante a biologia ainda é um grupo muito pouco estudado, né? Principalmente também por ser de regiões com conflito e países que não, infelizmente, não são tão abertos à pesquisa. Ainda eu acho que tem muita coisa para se descobrir. Eu acho que você também vai mencionar da coisa da ilusão de ótica, né? Que tem também, que eu acho que talvez venha do mesmo grupo, do mesmo pesquisador, da posição, como é isso? Da posição que a fêmea vê, ela vê o É macho, muito legal, né? ela vê o macho maior, não é isso? Não, na verdade, é uma ilusão. Eles estavam já entrando nesse assunto. Uma dessas espécies, ela cria um corredor de pedras assim de decoração para a estrutura, que à medida que você vai ficando mais distante da entrada da estrutura do Bower, as pedras vão ficando maiores. Sim, Então sim. você dá uma ilusão de ótica de que as coisas estão tudo do mesmo tamanho, uniforme até o final, sabe? Mesmo o macho estando bem longe, eu tenho uma estrutura que ele está perto, porque está tudo do mesmo tamanho, assim. Então o macho é uma coisa que ele discute aqui nesse capítulo, é que esse tipo de ilusão de ótica, na verdade, os Bowerbirds inventaram muito antes que os humanos inventaram, né? E qual seria o valor adaptativo disso se não é uma pura apreciação pela beleza da arquitetura, né? E até experimentalmente o pessoal tirou
as pedras e mudou a ordem, os bichos ficaram super irritados e ajeitaram de novo. E é interessante que qualquer coisinha que cai, né, na frente, ele tira. Não sei se a gente vai conseguir mostrar um vídeo, mas talvez a pessoa que fez a tradução para jardineiro, talvez essa tenha sido a maior ideia, né? A maior ideia da tradução, que é uma ave que está sempre cuidando ali daquele centro de demonstração, né? Como um jardineiro cuidaria de um jardim. É, é interessante ver. Acho que depois vão procurar e colocar na descrição o nome desse documentário, porque esse documentário Hum, tem bastante exemplo de bowerbirds e eles mostram eles limpando, né? Antes da hum, visita da fêmea, eles limpando o jardim, vamos dizer assim. é. Mas será que está no Netflix do Brasil? Mas mesmo que não esteja no Netflix, se o pessoal quiser achar aí de algum outro modo, Sim. é, eu assisti no Netflix, mas eu não sei dizer onde é que Ah, tá. também não sei se está no Brasil. Deixa eu ver se tem alguma coisa bem. Eu acho que eu fui quase pro final. É porque esses dois capítulos realmente eles são curtos, né? Além da parte de, de falar, detalhar a exibição dos machos, os capítulos são curtos. Então, talvez eu fui direto para a grande discussão, a conclusão, ou sugestão do autor, que é o fato que os Bowers evoluíram como uma forma de evitar a coerção dos machos pelas fêmeas, né? Então, as fêmeas se sentem protegidas naquela estrutura. As fêmeas usaram a sua própria poder de escolha das fêmeas para remodelar o comportamento dos machos de um modo que elas se sentem mais protegidas e ainda têm a opção de escolher o macho que elas preferirem. Talvez a palavra-chave, o termo-chave que a gente deveria chamar, que eu acho que a gente ainda não falou, é exatamente a ideia do fenótipo estendido, né? Que ele É. coloca. E que, eu não sei se você já leu, mas tem um livro do Richard Dawkins que tem exatamente esse título, né? Ou seja, é como se fosse uma transferência de uma característica que, na grande maioria das aves, está no próprio macho para essa estrutura, ou seja, é uma terceirização, né, da estrutura que tem toda essa serventia que essa utilização que você já colocou. A ideia de fenótipo estendido e a ideia de construção de nicho, elas são bem relacionadas, né? Que é a ideia de que você não é só intrínseco, o seu fenótipo também é como você altera o próprio ambiente que você vive. E nesses Uhum, casos, os machos, o que as fêmeas estão escolhendo é um fenótipo do macho, é como ele quão bem, porque geralmente são os bowers mais complexos e mais bem elaborados que recebem mais visita das fêmeas ou que os machos são uhum, mais bem sucedidos. Então, não é necessariamente uma coisa que o macho tem, mas como ele faz usando o próprio ambiente. Quão bem ele faz é considerado um fenótipo, né? E isso é escolhido pelas fêmeas. Uma vez que as fêmeas têm uma admiração por algum motivo, alguma preferência arbitrária para a construção para um tipo de decoração, isso só tende a coevoluir, né, com o comportamento dos machos e acaba uhum. dominando. E tem alguns exemplos legais ele falando sobre também que dentro de populações da mesma espécie, a divergência começa, cores diferentes começam a aparecer, espécies que até têm um certo nível de fluxo gênico. Então, é um exemplo de seleção sexual levando à divergência, né? Aí, É, dentro da não, mesma espécie. conclua. Não, não, Conclua. já acabei. Não, eu fico, novamente, toda hora que a gente fala, toda vez que a gente fala desse livro, eu fico sempre pensando na parte, porque, obviamente, é um livro hipotético e tal, e a gente vai falar isso mais para o final, mas uma das críticas é que eu acho que o autor não colocou, assim, modos de como se poderia testar tudo que ele fala, né? Então, eu fico pensando em tudo nisso, né? Nessa variação genética, nessa quantidade de fluxo gênico, nessas adaptações locais, como essa da concha que você já falou, qual é a arquitetura genômica de todos esses comportamentos, porque são vários. Tem a exibição do macho, tem a feitura do Bauer, tem a cor que ele vai escolher, tem o Tem a tipo, preferência da fêmea, que é a grande tem a questão, é preferência da fêmea, ou como seja, essas preferências aleatórias surgem, né? são Que tipo tantas, de tantas coisas. bias ele. Mas é uma coisa que também o livro vai e volta, né?
o que a gente julga ser belo também, ele é bem arbitrário, né? O que eu acho bonito, não necessariamente você acha bonito. Não, mas não é nem belo, mas eu fico tentando pensar assim, tudo bem, o que é belo a gente nunca vai saber, não tem como, é impossível. O que está na cabeça da fêmea está na cabeça da fêmea e ninguém Né? nunca vai saber. Mas assim, será que daria para quantificar algum tipo de variação na feitura dos Bowers, tá ligado? Tipo, tentar achar alguma forma de dizer, beleza, esse bicho aqui fez um Bower, sei lá, muito aberto ou muito fechado, e a fêmea gosta mais ou menos no meio. Eu não sei se a gente teria essa habilidade, porque é uma De coisa tão avaliar a complexa. complexidade de um Bauer, né? Sim, exatamente. Onde foi que aquele macho errou? Se É. você pegar 20 machos que não acasalaram, que não tiveram sucesso, onde foi que eles erraram? Foram porque eles escolheram cores erradas ou porque a arquitetura é errada? Eu não sei se daria para chegar a esse nível E de se lembra que, entendimento biológico. o julgamento da fêmea é relativo às oportunidades que ela tem. Então, tipo É, assim, claro. não é que um macho, ela visita um macho, ela não gostou, acabou, zerou. Ela vai Uhum. visitar vários machos e depois vai Vai voltar para algum escolher o desses machos melhor. falando, ó, desses aqui, talvez eu visite 20, agora daqui eu tenho 3. Então é uma coisa tão importante que vai ser uma avaliação bem cuidadosa, né? Então é Uhum. relativa à experiência que ela tem. Experiência mais escolha, Sim. que é bem legal. Ele cita alguns exemplos de alguns experimentos, até feito pelo Jared Diamond, do Uhum. Armas, Gêmeas e Aços, tá ligado? É. É, com ele botou umas coisinhas de poker assim para as diferentes populações da mesma espécie que estavam divergindo quanto à seleção de cor. E aí eles viram qual era a ordem na qual as cores eram selecionadas por cada população, que os machos roubavam uma da outra para Sim. decorar o seu próprio Bauer, né? E Os, eu acho que hã? não só roubar, mas se eu me lembro bem da época que eu estava estudando aí, já tem alguns anos, mas tem até macho que destrói Ah, é? é, tem, tem Sabia não. eu não sei se ele cita no livro, mas pelo que eu lembro dos artigos, tem essa competição. Você tem um macho assim mais experiente, mais alfa, né, no sentido de estar ali mais sênior no pedaço, e ele tiver algum competidor, ele vai lá e acho que talvez não consegue destruir tudo, né? Mas só uma bagunçada que Atacar, ele né? der, ele É já uma coisa ganha. que você imagina que a competição entre machos, que você também imagina que deve acontecer. São os dois grandes motores da Uhum. forma geral, né? Claro que existe competição entre fêmeas e escolha dos machos, mas de forma geral, competição entre machos e escolha das fêmeas. Então, os dois têm espaço para acontecer simultaneamente. Eu acho que se você não tem alguma outra coisa que tu lembra para falar desse capítulo, tu quer falar em particular, ou a gente pode mudar para o Não, próximo dos Tangarás, mais uma vez. Mais um capítulo de Tangarás, mas esse é bem específico, assim. sim. Sim, eu acho que a gente já pode ir pro próximo capítulo. Agora a gente está mudando para um. A gente acabou de ler o Beleza vindo da Fera, né? The Beauty from Uhum. the Beast. E agora a gente vai mudar para o capítulo que chama Bromance. O capítulo 7 chama Bromance Before Romance. Romance antes do romance. E diferentemente dos Bowerbirds, desses pássaros jardineiros, os tangarás têm uma vida social. Os Bowerbirds, os machos, além dessa competição entre eles não têm uma comunicação social muito forte entre machos, né? Pelo menos o Uhum. livro não descreve isso. Eu acho que não Esse é tem. o extremo contrário dos tangarás, né? Os tangarás estabelecem uma vida social entre grupos de machos que se chama em inglês lack, ou a gente vai chamar aqui de comportamento de poleiro, que são grupos de machos que Uhum. vivem juntos e se exibem juntos. Que os tangarás, basicamente a maioria das espécies de tangarás tem isso. Eles protegem um território e o quão longe ou quão perto desse território é a composição do leque. Só para dar uma ideia de um exemplo que ele coloca bastante no livro, que é o exemplo do tangará dançarino brasileiro, né? Vou compartilhar uma tela aqui de novo, para dar uma ideia de como é a exibição em tangarás, e esse aqui é talvez o mais extremo possível, né? Esse É, vídeo, você falou que é de São Paulo, né?
O que eu estava antes era um Estado vídeo de em São São Paulo. Paulo, esse aqui eu não sei direito, deixa eu ver se tem alguma informação. É porque esse segundo vídeo tem uma qualidade um pouquinho melhor. Uhum. Deixa eu... Mas essa é uma espécie, eu imagino, endêmica do Brasil, ou exclusivamente brasileira. Que se chama como é que ele se... Tangará brasileiro, Tangará dançarino brasileiro, alguma coisa assim. Tá vendo minha tela aí? Tá conseguindo já ver? Tô. Tá no YouTube aqui? Aham. Eu vou abrir esse vídeo aqui, display do Tangará. Vocês observarem aqui, esse é um grupo de machos com a cabeça vermelha se exibindo para uma fêmea aqui que está de costas para o vídeo, essa fêmea verde aqui, né? Os Uhum. machos têm esse ritual bem ritualizado, na verdade, né? De exibição para as fêmeas, enquanto as fêmeas estão observando o comportamento bem de perto e avaliando qual ela só vai acasalar com um desses machos, desse leque aqui, né? Desse puleiro aqui. Então, Uhum. qual desses machos ela vai escolher e por quê? E por que os outros machos participariam de uma exibição na qual só um vai ser o escolhido? É engraçado, né? Porque às vezes você olha para o vídeo e até parece que a fêmea está assustada, né? Falando, que loucura é essa? Mas o interessante, eu acho que não deve acontecer, mas assim, é sempre importante a gente observar, tanto no caso do Bauer como nesse caso aqui, que qualquer macho aí que tente fazer um avanço, a fêmea A fêmea vai... Isso. vai sumir. Então ela tá aí para dizer, olha, eu vou escolher. Qualquer um aqui que tentar forçar qualquer tipo de coisa, ela. Por isso que ela está numa posição aí, dá para perceber assim, de forma bem geralzona, que ela está sempre, ela está não disposta, mas ela está preparada Alerta, para né? Alerta. alerta, exatamente. Ela não está aí observando passivamente. Ela está alerta. Qualquer macho que tentar qualquer coisa, ela desaparece. Agora, você observou aqui nesse vídeo rapidinho como acaba a repetição do ritual, né? Da coisa ritualizada, e um macho, não sei se ele vai ser o macho escolhido, mas um macho se separa dos outros, né? Ó, Separou, esse aí, exato. ó. Ele E ficou aqui e os outros ele continuaram fez um aqui. voo um pouco diferente. Isso daí também deve fazer parte do ritual ainda, porque os outros pararam e ele ficou batendo as asas, né? Talvez ela dê um sinal de esse seria o macho? Não sei. É Sim. muita Também especulação. a gente Mas tá ele especulando começa, muito. Mas é, parece que esse macho aí tem alguma coisa diferente dos outros, em diria relação eu. aos outros. Ah, Então, que nem eu falei, é uma coisa que esse capítulo foi muito interessante, porque é uma coisa que realmente eu não tinha pensado. Que nem a gente está discutindo aqui, esses leques, esses puleiros, a fêmea só escolhe um dos machos. Então, por que os outros machos tentariam engajar num comportamento desses que não tem benefício nenhum? Em uhum, teoria, é benefício direto para eles, né? Se ele não vai ser o escolhido. Na verdade, ele cita alguns exemplos de estudos genéticos assim que mostraram que nesses leques, nesse agrupamento de machos, eles o macho alfa eles têm uma escala de tipo de castas assim, o macho alfa, beta e alguma coisa assim. E o acasalamento é altamente enviesado para os machos alfas dos leques, né? uhum, Então os níveis de competição são muito altos. Você tem competição entre machos dentro do leque para ocupar a casta maior. Você tem competição entre leques, né? Entre machos, entre leques, entre populações, e assim você vai subindo as escalas. Mas, de qualquer forma, é, é um comportamento que eu não havia pensado muito, que nem eu falei. É quando existe muita agressão entre machos, não muita colaboração, como é no Lex, muita agressão, de certa forma, a agressividade entre machos, uma competição entre machos muito alta, é uma forma de diminuir a capacidade de escolha da fêmea. uhum. Se você pensar sobre se você tem muitos machos brigando e um é o tal, esse macho não dá a escolha da fêmea escolher, não dá a oportunidade da fêmea escolher entre os outros machos. Da Então, autonomia, sim. para ter a sua própria autonomia de escolha, né? E pode ser que esse macho nem tenha o fenótipo desejado, a preferência da fêmea, ele só é o dominante. Sim. E ele tira toda a capacidade de escolha da fêmea. O que o autor discute aqui é o fato de que talvez a formação dos leques por escolha das fêmeas surgiu de duas formas. As fêmeas tinham uma preferência por exibição
em grupos, né? Uma preferência basicamente arbitrária, porém, isso para se exibir em grupos assim, você precisa de colaboração entre machos. Claro. Então, é uma outra forma de remodelamento à estética que ele defende. As fêmeas tinham uma certa preferência talvez até um estímulo sensorial muito maior, né? Quando você tem um grupo de machos muito próximo se exibindo a você. Então, talvez uma experiência prazerosa para as fêmeas. E Uhum. isso transformou o comportamento social dos machos. Eu falei, se as fêmeas gostam, se as fêmeas das nossas espécies gostam disso, eu vou ter que E entrar nesse jogo. É adaptar. o único jogo. É. E para isso eu vou ter que aprender a colaborar com outros machos. E isso é muito marcante nesses tangarás, né? Porque as fêmeas, de forma geral, elas têm uma vida bem isolada. Elas nascem, tomam seu caminho e as fêmeas não têm vida social entre elas. Porém, os machos têm uma vida social bastante intensa desde a juventude e uma vez que o macho faz parte de um leque, de um agrupamento desse, pode passar décadas dentro do mesmo leque. Então, se você não tolerar um ao outro, nunca vai dar certo. Uhum. Que é o que ele chama de bromance, né? Que eles basicamente é o bromance, que é essa interação entre machos, que na verdade é super interessante, né? Tem exibições entre machos que as fêmeas nunca viram, nunca vão ver. É como se Não fosse um é? treino, né? Assim, na nossa No- visão, na nossa visão seria um ensaio, assim, um treino. além do ensaio, que é para a fêmea, tem exibições entre machos, pelo que eu entendi aqui, que as fêmeas nunca vê. Nunca vê, e Sim, não sim, tem a ver sim, com. sim. Então é só para regular as relações entre eles mesmos. Porque tem uma certa Entendeu? sincronia, né? Seria difícil você pegar 4 indivíduos e vai, dança aí, não daria Não, certo. esse Então, seria acho um. que aí deve com certeza ter um período de, como, sei lá, alguém que treina para um nado sincronizado, alguma coisa assim, né? Você não dá para colocar dois atletas e pedir para eles fazerem a coreografia. Então, e eles passam anos, né? Acho eu, com esse Treinando, treinamento. porque as visitas das fêmeas são muito curtas. Ah, são Você tem curtos. muita pouca chance dos machos se exibirem, entendeu? Então o treino tem que estar perfeito. E além que você está competindo relativamente com outros leques, com outros Hum, puleiros, com outros grupos de machos, né? hum, Então é esse ponto que eu queria, um dos pontos que eu queria fazer, é esse ponto, é que as, tanto nos bowerbirds como nos tangarás, a escolha preferencial das fêmeas remodelou tanto o fenótipo estendido dos machos, que é a construção dos bowers, e remodelou dos bowers nos bowerbirds, e remodelou também o comportamento social da vida dos tangarás, porque se eles não cooperassem mais, as fêmeas não iam escolher esses machos e assim eles iam ser é. excluídos, né? Então, uma forma de e as duas formas aumentam a autonomia da fêmea. A fêmea consegue escolher avaliar mais machos ao mesmo tempo, avaliar pelo menos grupos de machos ao mesmo tempo, e também consegue estar protegida em relação aos bowers, consegue estar mais protegida contra harassment, abuso dos machos, né? Uhum. Agora, nesse caso do Tangará, eu não lembro se ele chegou a falar no livro, eu também não sei se sabe disso, mas da mesma forma que ele apontou um possível ancestral, seria interessante investigar isso nos Tangarás. Tipo, eu não sei se tem esse grupo, essa espécie, uma espécie irmã, sei lá, alguma coisa do tipo, onde isso seria o princípio, seria o comportamento mais ancestral do que esse que a gente viu já com 4, né? Que Eu acho que aparentemente já esse é é o bem, extremo dentro já da é família, bem avançado, né? Já é bem derivado. porque Enfim, outro ele, grupo que daria para pensar 10 laboratórios investigando isso durante 25 anos. É muita coisa aí para fazer, da parte ecológica, da parte comportamental, da parte genética, de tudo, né? o que, a certo ponto aqui no livro, ele classifica essa exibição do agrupamento dos machos desse tangará que eu acabei de mostrar, do brasileiro, do dançarino brasileiro, como sendo talvez o exemplo de seleção sexual mais forte em vertebrados já registrado. Porque algum desses machos dos leques, a não ser que o macho alfa morra ou alguma coisa aconteça, nunca vão, Uhum. eles só vão cooperar, eles nunca vão reproduzir. Mas também se eles não cooperarem, eles não têm a mínima chance. Eu Pelo poder menos, repor. pelo menos com a cooperação eles têm alguma chance. Não. Se eles não cooperarem, já era. As fêmeas não
nessa espécie específica, não dão a chance a um macho que não é parte de um agrupamento social, né? Uhum. É uma pressão muito forte, né? É, Qualquer macho que nasça com a tendência de agressividade maior é carta fora do baralho, tipo, imediatamente, né? Ou seja, é um nível de ele, pressão ecológica muito, de pressão seletiva muito alto. ele fala que da faixa aqui 220, que ele fala que aproximadamente 90% dos machos perdem nesse jogo. Uhum. Ou seja, 10% dos machos chegam à posição de alfa e conseguem acasalar com outras fêmeas. Sim. Então, nesse grupo, o que aconteceu foi basicamente a preferência das fêmeas mudando o comportamento social dos machos de um comportamento geralmente agressivo, de competição entre machos, para um comportamento colaborativo, que quando eles colaboram, se exibem ritualisticamente em conjunto. Isso é uma coisa que as fêmeas gostam. Eu tô. Tinha outra parte que eu queria falar aqui que é bem interessante, que já é no final do capítulo. Como eu falei, esses capítulos são curtos, né? Eu acho que é a parte da. Ah, tá. Aqui, ó. É a parte da. E aí, o que faz um Lex ser um agrupamento de machos mais, ou um macho se tornar alfa, ou um agrupamento de machos ser mais bem-sucedido, né? O macho alfa daquele agrupamento. Isso ocorre, você lembra dessa parte da análise de network, de redes, né? Uhum. Sim. Que os machos, de forma indireta, a evidência os machos que acabam sendo o macho alfa dentro de um agrupamento de macho, é o macho que na sua história teve mais romances, que teve mais interações sociais com outro macho. Ou talvez que, nem você falou, treinou muito melhor por causa que teve mais oportunidades de interagir com outros machos, então ele chegou à perfeição da exibição. E esses Uhum. tendem a ser o macho alfa dentro do leque, dentro do agrupamento. E sendo o macho alfa, você tem mais chance de ser bem sucedido. E aí a evidência é essa, eles mostraram isso através de uma análise de network, o número de interações durante a vida que um indivíduo teve, e isso foi o fator predominante para aquele indivíduo se tornar um macho alfa dentro do leque. Refletiu Então, diretamente na taxa de sucesso dele de reprodutivo. sucesso daquele indivíduo. Uhum. Então, porque isso, de forma indireta, as fêmeas estão ainda mais selecionando os machos mais bromance possíveis, né? Cooperativos, Mais cooperativos possíveis, porque colaborativos. esses são os machos que ganharam mais experiência e essa experiência os fez ser o macho alfa daquele agrupamento de machos. Mas eu tenho, foi mal, você fica falando e eu fico pensando em, em várias perguntas. Eu fico pensando assim, será que se você pegar de forma artificial, obviamente, se você pegar quatro indivíduos não relacionados, que nunca se viram na vida, e forçadamente colocar eles para conviverem juntos, será que eles vão criar essa interação? Ou tipo, eles vão, ah, não, nunca vi esse cara na minha vida, eu não vou colaborar. Tem uma Como parte aqui que será que isso discute sobre funciona? kin selection no, no leque. E não necessariamente os indivíduos que são parte do leque são altamente é, relacionados geneticamente, são a mesma família Sim, de sim, machos, entendeu? sim, sim. Mas se você pode É porque se forçar eles fossem, se eles fossem, o macho que nunca reproduz teria ainda um ganho uma vantagem direta, e nem a abelha, né? Então, o é, ponto dele é que exatamente eles não são relacionados. Então, é, o macho, quando ele não reproduz, ele não ganha nada, ele nada. só... Mas Sim, é a única chance dele reproduzir um dia, se ele não tiver, se sim, ele sim. tá num agrupamento desse, se não, tchau, né? Ó, tem até aqui, eu não sei se eu acho que não dá para ver, né? Mas tem até aqui ele coloca A análise de network, a né? análise network, né? Ou seja, quantas interações cada macho teve, né? Isso deve ter dado um trabalho para fazer. E além de você tem que ter uma medida de como bem sucedido um macho foi, né? Então, eu imagino que geneticamente só fazendo É, eu isso, para acho que saber quantos. geneticamente eles devem fazer isso, né? Essa aqui, ó, na página 216, 17 do meu livro, pelo menos, tem umas exibições do que eu falo. Ah, que luz horrível. Ah, Mas sim. exibições de comportamentos entre machos, só entre eles, tá ligado? Isso não é Sim, necessariamente um treinamento, é a relação daquele grupo, porque eles vão ter que conviver a maior parte da vida deles. sim. Então, vamos decidir de alguma forma, talvez eles fazem se exibindo,
como a gente vai lidar o nosso bromance até uma fêmea aparecer e a gente vai ter que se comportar assim. Além do treinamento, tem as exibições só para macho, né? Esses agrupamentos, os leques, eles não são território de ninho, não é que a gente tem algum benefício direto deles estarem mostrando para a fêmea, "Ei, é aqui que a gente vai reproduzir, porque não tem cuidado parental nenhum, né? As fêmeas vão embora, é Sim, isso. sim. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar nesses capítulos. Esses capítulos, agora acabou a parte de. Lógico que ele continua mencionando, mas acabou a parte de aves mais profundas, assim. Ele vai começar a evolução humana, seleção sexual em humana. Que eu diria, eu não sei se você concorda, que eu diria que é uma parte mais especulativa do livro, né? Até Sim, porque é sim, muito mais difícil você fazer qualquer tipo de experimento, de investigação, quando você está lidando com humanos, né? sim. Mas ele dá é um bom início, principalmente o próximo capítulo, que é Beauty Happens to Humans Too. Beleza Uhum, acontece para humanos também. Que ele dá uma boa introduzida na. Eu gosto desse início desse capítulo, principalmente pela parte de introduzir que se sabe de seleção sexual durante a evolução dos hominídeos e dos símios, né? Dos apes. uhum. Mas isso é uma coisa que a gente deixa para o próximo episódio. Então, na próxima vez, a gente vai discutir capítulo 8 e capítulo 9. O capítulo 8 se chama Beauty Happens to Humans Too. Beleza acontece para humanos também. E o capítulo 9 se chama Pleasure Happens. Prazer acontece. E também é basicamente em humano. E aí a gente vai tentar seguir a coisa lá das 2 semanas. Vou tentar. Não Se, prometemos, mas é o objetivo. O objetivo continua. Perdão, mas nós dois somos pós-doutorandos, a vida é puxada. A Ah, gente tenta manter, mas vida acontece. Que ele diz assim, tá. life happens. Aqui para mim já são 10h35 de um domingo. De um Então, domingo. Pois é. Pois é. pois é, mas foi quando a oportunidade apareceu. Mas é isso, então a gente fica para a próxima. Beleza, então. Eu vou. Então, fechou. Até a próxima discussão. Até mais. Até Valeu. mais.